E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 180 do Enem de 2019. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então a gente tem aqui a representação. A função h de t igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h medida em centímetro da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Então aqui os dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta. Então, a gente quer saber quem que é o beta. Qual que é a condição para isso? Que ele tenha uma boa potência. Então, se liga na dica. A gente quer que ele tenha uma boa potência. Então, nisso, em menos de 4 segundos, ele precisa atingir 3 vezes o valor de 6 centímetros. Ou seja, a altura ela tem que ser pelo menos 3 vezes o valor de 6 centímetros. Mas como isso acontece? A gente tem uma função seno, que é uma função periódica. Então, ela vai atingir esse valor eventualmente. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa encontrar qual que é a condição para ela atingir 6. Como que a gente faz isso? Se liga na dica. Eu vou aqui no lugar do h, eu vou substituir por 6 e eu vou descobrir quais que são os valores de seno que a gente tem h de t igual a 6. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Se liga na dica. Eu vou ter 6 igual a 4 mais 4 seno de beta t, que divide por 2, menos π sobre 2, certo? Beleza, então eu tenho aqui π sobre 2. O que acontece? Esse 4 vai passar subtraindo, então eu vou ter 6 menos 4, 2. E esse 4 que está multiplicando passa dividindo já também, então eu vou ter 2 sobre 4 é igual a seno de beta t sobre 2, menos π sobre 2. O que eu tenho então? 2 sobre 4 eu sei que é meio. Então eu vou ter meio igual a seno de beta t, que divide por 2 e subtrai π sobre 2. Beleza? Beleza. O que acontece? Eu sei que para eu atingir a altura de 6, o valor do meu seno tem que ser meio. Então vamos analisar o círculo trigonométrico. Eu vou ter aqui o círculo trigonométrico, aqui eu tenho o eixo vertical e aqui eu tenho o eixo horizontal. Para eu ter seno de meio, eu tenho dois pontos que me dão seno de meio, que é esse daqui e esse daqui. Aqui eu tenho seno de meio, que no caso 1 sobre 2 é a altura vertical, e aqui também 1 sobre 2 é a altura vertical. No caso, esse ponto aqui eu chamo de π sextos, e esse ponto aqui é o meu 5π sextos. Nesses dois ângulos, π sextos e 5π sextos, a gente tem que o valor da altura vai ser 6. Mas daí lembre-se o seguinte, ele quer que a gente atinja pelo menos 3 vezes o valor de 6. Então o que acontece? Ele vai atingir esse cara aqui uma vez, ele vai atingir esse uma vez, daí ele vai fazer o restante da volta e ele vai atingir aqui a segunda vez. Então a gente vai ter que buscar o ângulo em que ele vai estar atingindo o π sextos pela segunda vez. Como que a gente faz isso? É simples, se liga na dica. Para eu saber qual que é o ângulo, eu sei que uma volta completa da circunferência é 2π, então eu vou fazer π sobre 6 mais 2π. π sobre 6 mais 2π, isso aqui é igual a 13π sobre 6, já que eu sei que 2π é 12 sobre 6π. Eu simplesmente fiz o mínimo múltiplo comum direto. Então o meu ângulo vai ser 13π sobre 6. Então o que eu quero? Eu quero que este cara aqui, no caso o meu beta t dividido por 2 menos π sobre 2, atinja 13π sobre 6.
Só que se liga na dica, ele tem que atingir 3 vezes antes dos 4 segundos, ó, em menos de 4 segundos. Isso aqui ele tem que acontecer em menos de 4 segundos, ou seja, no quarto segundo, o meu valor do ângulo já vai ter que ser maior que isso. Então o que eu faço? Para eu definir qual que é o valor de beta, eu vou utilizar uma inequação. Então o que eu vou fazer? Se liga na dica. Eu vou ter que beta t dividido por 2 menos π sobre 2. No instante de 4 segundos tem que ser maior que 13π sextos. Então maior que 13π dividido por 6. O que eu faço? No lugar do t eu vou substituir por 4, porque é um instante de 4 segundos. Então eu vou ter beta, que multiplica por 4 e divide por 2. Esse π meios já passa somando do outro lado, então eu vou ter aqui 13π sobre 6 mais o meu π meios, π sobre 2, certo? Beleza. O que acontece? 4 dividido por 2 é 2, então eu vou ter 2 beta maior que. Eu sei que π sobre 2, esse cara aqui, é a mesma coisa que 3 sobre 6π. Então eu vou ter aqui 16 sobre 6π na minha soma. Então eu vou ter 16 dividido por 6π, certo? Beleza. O que acontece? Como eu quero saber o beta, esse meu 2 vai passar dividindo. Então eu vou ter, basicamente, aqui eu vou ter beta maior que 16 sobre 6. Isso aqui vai ser 16. O 2 passa dividindo, então vai ser 16. 2 vezes 6 aqui embaixo. Que no caso vai ser 12π. O que acontece? O exercício fala para eu considerar como 3 o valor de π. Então, no lugar do π, eu vou substituir 3. Então, o que eu vou ter? Vou abaixar aqui um pouquinho. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que beta é maior que 16, que multiplica 3 e divide por 12. 16 que multiplica 3 e divide por 12, aqui eu vou ter o seguinte, 12 eu sei que é 4 vezes 3, esse 3 corta com esse 3 e 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Então, o meu beta, ele tem que ser maior que 4. O beta, ele tem que ser o valor inteiro maior do que 4. Qual entre os nossos valores é maior do que 4 e é um valor inteiro? Gente, obviamente, o menor valor que é maior que 4 é justamente o 5. Então, o 5 é o valor que a gente vai considerar, porque ele quer um valor que seja suficiente, tá? Um valor que seja suficiente. Então, no caso, o 5, ele é suficiente. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.